Opa, bem-vindo aí, Mente Poderosa, ao meu canal. Eu sou Adriano Ferrari. Se você está vindo pela primeira vez, peço para você, assista meus vídeos, tem vários vídeos para você assistir. Eu falo sobre terapia oriental, medicina tradicional chinesa e sobre programação neurolinguística. Meu foco é o corpo e a mente, tá? Então eu trabalho muito com a mente e com o corpo. Porque pela medicina tradicional chinesa, principalmente, não há uma separação da nossa mente e nosso corpo. Daí então fui estudar programação neurolinguística e fui estudar medicina chinesa para poder entender melhor como a gente funciona, beleza? Bom, então eu peço já que você está chegando aqui, compartilha, dá o like, marca o sininho, passe esse vídeo para as pessoas, que esses vídeos têm o objetivo de ajudar as pessoas a esclarecer um pouquinho mais sobre a sua vida, sobre quem somos e como podemos viver melhor, certo? Então, mãos à obra. Já falei no primeiro vídeo um pouquinho que eu vou falar sobre as emoções e sentimentos. E agora a gente vai falar sobre o medo. Bom, você sofre de medo? Quem que não sofre? Todos nós sofremos, todos nós temos o medo como uma coisa básica que nos ajuda a viver melhor, dentro de um equilíbrio, claro. Quando o medo ele se torna uma coisa muito maior do que deveria ser, ele faz a gente ficar desequilibrado. Portanto, é muito importante que você entenda como que funciona o medo, para que você aprenda a controlar o medo e vencê-lo também, tá? Se você não entendeu por que você tem medo, você não vai conseguir vencer os medos. Tanto os medos que eu vou falar internos, como os medos externos, tá bom? Então, primeira coisa que você tem que entender é isso. Eu preciso aprender a controlar os meus medos. Se eu não controlar os meus medos, eu não conseguirei ter uma vida sadia. Nem psicologicamente e nem fisiologicamente. Por quê? Eu vou te explicar nos próximos vídeos. Mas nesse vídeo, então, vamos entender uma coisa, tá? Eu falei que nós temos medos internos e medos externos. Vamos dividir isso daí, então? O que são medos internos, Adriano? São medos que eu tenho dentro de mim, pessoais, tá? Dá um exemplo aí, Adriano. Olha, eu tenho medo de falar em público, por exemplo. É um medo meu, pessoal, tá? É um medo que eu tenho dentro de mim, certo? Não um medo externo, é um medo meu. Aqui, medo externo, medo de fogo. Fogo é uma coisa externa, então você sabe que se você pôr a mão no fogo, você vai se queimar, então você vai ter medo. Então quando você vê um incêndio, automaticamente o valor medo, o sentimento de medo, a emoção de medo é ativada e você então começa a ter um problema de medo. Então você se afasta. Agora, como eu falei, o medo não é uma coisa ruim, o medo é uma coisa boa, desde que no controle. Se não tiver no controle, aí sim se torna uma coisa ruim para a sua vida, certo? Para a nossa vida. Beleza? Entendeu isso? Então, medo interno são os medos pessoais. Medos externos são medos que vêm de fora e podem nos atingir. Dá um outro exemplo de medo externo, Adriano. Você está num navio, certo? E aí começa a ter uma marola, começa a ter uma agitação no mar. Automaticamente vem um medo dentro de você, que é um medo de quê? De perder a vida. Então você começa a criar uma sensação de frio na barriga, uma sensação de tremor no corpo, você começa a ter uma sensação de vontade de urinar, de vontade de defecar. Isso eu vou explicar por que futuramente. E aí você começa a ter um medo que pode atrapalhar, né, aquele processo. Agora, por que esse medo ele surge? Como eu falei, dentro de você existe uma programação que veio desde criança, para quem acredita, desde lá, como eu falei no primeiro vídeo, da pré-história até agora, que foi criando programações sobre o que significa medo para você. E aí, para uma pessoa talvez esteja com você, o sentimento de medo é outro, pode ser um sentimento mais leve, isso vai passar, mas para você talvez o sentimento seja um pouquinho mais forte, falou, puxa, isso aí pode levar a gente à morte. Tá? Mas aí tem um ponto que eu quero tocar para vocês, tá? Trazer aqui para a nossa discussão. Olha, por que a gente tem medo? Tem duas coisas que a gente tem que formam medo em nós. Primeiro, o desconhecido, tá? Então, por exemplo, vamos voltar ali no caso do navio, daquela pessoa que está ao seu lado que não teve tanto medo quanto você. Por quê?
Porque talvez ela já tenha ido de navio, né, passeado de navio, viajado de navio, e ali ela sentiu já esse temor e viu que isso passa. Então, na memória dela tem o quê? Tem a questão de ela já ter passado por aquilo e já ter sentido a sensação e visto que aquilo passa. Para você sendo a primeira vez, é claro que você vai sentir o quê? Vai sentir um medo muito maior que o dela. Aí quando aquilo passar, numa outra viagem de navio e você passar a mesma coisa que você passou, automaticamente o seu medo diminui. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o desconhecido gera medo em nós, tá? Assim tudo que você for fazer, tudo que você for fazer pela primeira vez que você não conhece e que põe em risco, por exemplo, a sua vida ou que vai te dar dor, você vai ter um medo muito maior do que as outras pessoas que já passaram por aquilo, certo? Eu sempre brinco da injeção, né? Quando você nunca toma injeção, você vai tomar a primeira vez, você não sabe como que é a agulha entrando, você não sabe qual que é a dor, então te dá um certo temor, porque você não quer sentir dor. A partir do momento que você toma injeção e vê que não é tudo aquilo, você fala, não, peraí, aquele medo é superado, entende? Tá? Então, primeiro você tem que entender isso, o medo ele vem do desconhecido. Tá? Esse medo desconhecido é o que faz a gente ter essa sensação. Tá? E eu vou explicar nos próximos vídeos como que a gente pode vencer essa questão do medo desconhecido. Tá bom? E aí a gente vai ter ideias, no último vídeo eu vou estar falando, ideias para a gente vencer essa questão aí, tá bom? E a gente conseguir ter um equilíbrio do medo. Falando, o medo não é ruim, o medo tem que ser controlado. Ele tem que ter um controle para você saber. Como eu falei, o fogo, claro que você não vai pôr a mão no fogo, então você tem um medo controlado. Você sabe que ali tem fogo, você não vai pôr a mão no fogo. Se o fogo estiver chegando perto de você, você vai se afastar. Enfim, certo? E aí por diante, você vai desenvolvendo essa questão de controle mental sobre o medo, sobre o medo existente dentro de você. Eu também falei, né, que a gente tem, por exemplo, o medo ele tem as suas variáveis, tá bom? Então, quais são as variáveis do medo? Insegurança, pânico e terror. São as três mais conhecidas hoje. Tá? Insegurança é exatamente aquilo que eu falei, você vai ter uma insegurança quando você não conhece o que você vai fazer. Então vai te gerar um medo inseguro, né? Pô, eu vou numa entrevista, eu não sei o que vai acontecer, o que vai vir para mim daquela entrevista. Será que eu vou passar? Será que eu não vou? Eu vou, por exemplo, conhecer uma pessoa, homem ou mulher, que você quer se relacionar e você fala, poxa vida, né? No caso, eu quero tanto estar saindo com essa pessoa, mas eu tenho medo de tomar um não. Então, a insegurança, certo? E a insegurança, ela também tem a ver com a forma como você foi criado, forma como você foi desenvolvida a sua vida. E aí a gente pode tocar nesse assunto profundamente em um dos próximos vídeos, tá bom? O medo do pânico, né? O pânico é um medo que gera uma sensação muito dolorida dentro da pessoa. Que é aquele, por exemplo, a pessoa que fica presa dentro de um elevador, né? E ela tem fobia, né, de ficar ali no escuro e tal. Então ela entra em pânico, quer dizer, ela entra num estado em que ela não acredita mais que ela tem saída para aquilo, que ela vai morrer ali, que ela vai ficar ali. Então diversas coisas passam na cabeça da pessoa e aí entra no pânico. Tanto que tem o síndrome do pânico, aquela pessoa que ela fica com esse gatilho dentro dela, né, desse medo que são gerais, né, medos diversos, que aí o que acontece? Quando ela, por exemplo, eu tenho medo de dirigir, aí a pessoa toda vez pega num volante ou entra num carro que ela vai sair com alguém, ela começa a entrar nesse pânico, suar. Por que dá suadora dentro? Porque a pressão abaixa, principalmente, né, e aí vem um suador frio, né, como eu falei, o frio faz parte desse medo, né, o frio tem a ver com medo também, eu vou explicar pela medicina chinesa. Então, a síndrome do pânico tem a ver muito com isso. Eu vou falar no próximo vídeo que é a questão traumática, né? O trauma causa muito essa questão do síndrome do pânico. Tem outras questões aí mais profundas, mas o trauma é uma delas, tá bom? E o terror também, que é o medo, aquele medo super, assim, que te faz, te dá aquelas sensações profundas, né?
de frio no corpo, tremor, e aí você acaba defecando, acaba urinando, aquele medo superior, aquele medo ápice, né? Então é o terror, né? Muita gente, por exemplo, a pessoa que está num voo de avião e tem aquela turbulência que dá aquela sensação que o avião vai cair e tal, se a pessoa não tem uma sensação, não tem uma experiência nisso, ela pode entrar num medo de terror, não de pânico, de terror, né? Ficar aterrorizada com aquilo, não saber o que vai acontecer, e aí pode urinar, e pode defecar, e pode desmaiar. Você vai ter várias, né? Cada um vai sentir de uma forma, mas você pode chegar no desmaio, que a pessoa perder a consciência. Beleza? Então, nesse vídeo ficamos aqui nessas informações. Nós vamos agora no próximo vídeo que a gente vai falar também um pouquinho mais sobre o medo. Nós vamos dissecar bastante, vamos falar bastante sobre o medo para você entender desse sentimento e dessa emoção e como você vai poder vencê-lo e controlá-lo. Beleza? Peço mais uma vez, compartilha, dê o like, certo? Passe para os seus amigos, aperte o sininho. Sempre terá vídeos para vocês e vocês vão aprender um pouquinho mais de cada emoção e sentimento. Lembrando que esse mês é o mês do sentimento e emoção. Forte abraço, te espero no próximo vídeo.